Doutor Fernando, viva, bom dia. Bom dia para si, para quem me escuta. Tudo bem por aí? Mais ou menos, ou está calmo? Está calmo. Lisboa já passou aquele mau tempo. Provavelmente ótimo, também. As imagens que se viu não eram nada bonitas, portanto, ainda bem que está mais calmo. Aliás, aquilo que eu andei a falar durante muito tempo, Portugal não tem falta de chuva. Está mais que provado. Ela agora veio com coragem, não é? Os corruptos de escandalizar água, é a altura de pensar que nós precisamos transvasar águas. Onde ela está a mais, para o sítio está a menos. Muito bem. Doutor Fernando, habitualmente tenho aqui algumas perguntas colocadas pelos nossos ouvintes, que lhe vou pedir aqui então para dar aquela ajuda preciosa que os ouvintes estão então à espera. Há assuntos que, na verdade, já vieram à conversa noutras vezes, mas que ou porque não ouviram ou não ficaram bem cientes dessa situação, retornam. É o caso desta ouvinte, é uma ouvinte exatamente, que há uns meses atrás também já colocou aqui a questão, não sei se não terá ouvido, pediu aqui para colocar uma pergunta muito parecida, portanto vamos a ela. Esta ouvinte começa por nos dizer que começou a ter tonturas, embora medindo a tensão regularmente, estava tudo bem. Reparou depois, começou a ficar com a pele muito pálida. Numa consulta foi diagnosticada inflamação no baço. Pergunta esta ouvinte, que pertence ao grupo sanguíneo A+, como deve tratar através da medicina natural, sem recorrer aos medicamentos químicos, que é sempre aquele grande dilema que nós temos, não é? A medicação química também tem sempre alguns condicionantes extra, alguns efeitos secundários que também nos causam outros males, e há aqui sempre uma certa vontade de não os usar, mas querer resolver o problema. Como é que se resolve para já? No seu entendimento, é efetivamente, segundo estes dados que ela nos dá, inflamação do baço, ou será outra coisa qualquer? Eu não sou contra os medicamentos, bem pelo contrário, se não fossem eles, se calhar eu não estava a fazer aqui o programa, já cá não estaria. Só é contra os exageros e contra os fundamentalismos que às vezes aparecem. Em relação a este paciente, eu tenho que chamar a atenção que o baço é um órgão muito importante do nosso organismo. Praticamente é metade da fábrica das nossas defesas, podemos assim dizer. O resto divide-se pelo apêndice, pelas amígdalas e pelas adenoides. E o baço representa, o apêndice também tem um papel muito importante. Ora, quando há uma inflamação neste órgão, as coisas complicam-se. Mas para se inflamar este órgão, garantidamente, há aqui muita falta de cuidado alimentar. Porque é raro ele inflamar-se, a não ser com agressões permanentes que nós estamos a fazer ao organismo. Em face disto, eu acho que o ouvinte deve me contactar, porque isto não é uma coisa simples, não é, mas que a medicina natural pode lhe dar uma grande ajuda, e inclusivamente em simultâneo com medicação química também. Porque ao seguinte, isto não é de ânimo leve, fica aqui a esperança que tem solução, mas é preciso haver uma conversa. Muito bem, aqui para já não se adianta nenhuma mesinha para ajudar. E não adianta nada porque é mesmo da responsabilidade. Muito bem, aqui a alimentação é um fator que condiciona este tipo de situações. Ou muda de vida, ou muda de espaço. Muito bem, essa foi forte. Vamos então ouvir aqui mais uma perguntinha, uma questão de um ouvinte que começa por ter muitas dores nos pulsos, nos dedos das mãos, nos ombros, está tudo cheio de dores. Disseram-lhe que eram artroses, começou a fazer tratamento, mas não resolveu o problema. No início as dores até abrandaram, mas voltaram também as dores noutras áreas do corpo. Diz que não consegue estar sentado no sofá,
sinto muito, apenas sinto conforto numa cadeira de madeira que tem lá na sala de jantar. Já tomou outros medicamentos, nomeadamente também já usou pomadas, mas nada resolveu, nada melhorou a sua situação clínica. Pergunta, doutor, será mesmo artrose? Será algum outro problema que não foi diagnosticado? Diz que tem muitas dificuldades em dormir devido às dores e tem aqui um pau de 3 ou 4 bicos, porque isto dói-lhe tudo. Ora bem, isto normalmente também tem a ver com a boca, mas é mais simples. Ai, meu Deus. Normalmente é mais simples, aqui há que atender a um determinado número de alimentos, tendo algum cuidado não exagerando, ou não haver uma repetição muito grande. Eu não tenho dúvidas nenhumas porque ele está a dizer que a grande probabilidade é haver cristais de ácido úrico nas articulações, ou cristais de cálcio. Preciso falar com ele para ter uma noção, fazer-lhe algumas perguntas, mas posso-lhe já adiantar se as dores que ele tem são quando se começa a mexer e depois quando continua a movimentar-se. Não quer dizer que a dor passe, mas há algum alívio. Não há dúvida nenhuma que estamos perante os cristais de ácido úrico. Na medicina natural isto é muito fácil de resolver. Até lá, posso-lhe recomendar o Mialgi, que é um anti-inflamatório, também bastante eficiente nestas situações, mas tudo isto pode ser invertido, mas há necessidade da pessoa ter paciência para fazer alguns tratamentos, umas aplicações de argila, aqui já posso adiantar coisas, se fizer cataplasmas de argila não tenho dúvidas nenhumas que vai melhorar, vai sentir algum alívio, mas é possível resolver isto na totalidade, mas isso tem que se falar com as pessoas. Muito bem, doutor Fernando, mais aqui uma recomendação, sempre aqui o fator alimentar a fazer, condicionar também as maleitas que nos vão afligindo, não é? Temos sempre aqui há milhares de pessoas com problemas disto e que julgam que não tem solução. Tem artrose, não tem mais nada a fazer. A medicina natural tem resposta para este problema. Por conseguinte, aqui de uma primeira fase, a argila também tem uma palavra a dizer. Falamos tantas vezes vai ajudar a desinflamar e vai ajudar até a provocar cura, né? Mas tem que ser complementado com outras situações. Podemos ter aqui problemas de cartilagens, podemos ter aqui problemas de ácido úrico, podemos ter aqui osteofitose, bicos de papagaio, enfim, podemos ter aqui uma série de coisas. Por isso há necessidade de falar com as pessoas para poder depois dar as indicações mais precisas. Agora, que a medicina natural para este tipo de patologias tem excelentes respostas, ninguém tenha a mais pequena dúvida disso. Muito bem, vamos falar de água. Vamos falar de água. Temos aqui um ouvinte que reside numa quinta e coloca-nos esta questão. Devido a ter infiltrações na água que fornece à moradia e que chega através de um poço, pergunta se este poço tiver água equinada, se existe algum sistema que possa tornar potável. O Dr. Fernando diz que escuta aqui o programa e há alguns meses atrás também teve aqui, diz que um amigo escutou há uns meses atrás e que falou aqui vagamente isto. Coloca agora a pergunta, porque passado um ano de ausência da mesma, gostava de saber se este sistema poderá funcionar neste sítio, o sistema que o doutor tinha falado, ou não. Estamos aqui a falar da máquina que transforma a água em água ionizada? Podemos falar também dela, mas numa primeira fase, quando as águas estão inclinadas por material biológico, ou seja, aqueles pequenos micro-organismos que vão fazer mal à nossa saúde, vírus, bactérias, protozoários, uma série de cheirada que nos pode prejudicar, é muito fácil tratar essa água. Parte do princípio que a água, noutras situações, estará boa. De sais minerais, etc. Basta passá-la por um tubo de ultravioletas, um tubo sensivelmente com 1 metro de comprido. A água, ao circular em presença da ultravioleta, mata a bicharada toda. Por conseguinte, é fácil pôr uma água que tenha o risco de estar infectada neste aspecto, ser tratada.
No fundo, doutor Fernando, peço desculpa de interromper, mas no fundo, todas as pessoas que têm um poço têm um sistema para filtrar a água, não é? Não bebem diretamente a água de um poço. Não, há muita gente que vai comprar água. Há muita gente que vai comprar água a garrafão, que sai mais cara que se tivesse a máquina de água ionizada. Toma banho com essa água e julga que está tudo bem. Esquece que os micro-organismos, ao tomar banho, se lhes vão para a boca, arranjam-lhe um sarilho quase igual ao que estarem a beber. Então, assim, quem tirar água de um poço, e se tiver eletricidade, claro está. Mas hoje em dia, com a energia solar, é fácil uma pessoa ter um equipamento destes a funcionar. Assim que abre a torneira, ela ao passar pelos canos, vai passar por esse tubo e ajuda logo a resolver muitos problemas. Agora, vamos partir do princípio que a água também pode ser salobra. Há unidades de filtragem para águas salobras. Mas vou ainda mais longe. Vamos partir do princípio que a água tem um pH alterado, é uma água muito densa, pode haver o risco de haver aqui metais pesados. Ora bem, aí entra a máquina de água ionizada, porque ela é capaz de quimicamente e fisicamente alterar a água sob todos os pontos de vista e fornecer-nos uma água capaz. Ora, o que é que eu aqui quero dizer? Temos aqui três coisas em cima da mesa. Primeiro, temos que purificar a água, tenhamos máquina de água ionizada ou não. Segundo, se ela for salobra, tem que ser passado por uma unidade de filtragem para a tornar não salobra. Em terceiro, vamos tratar a água sobre o ponto de vista de físico e químico para pôr a água com uma qualidade absoluta. Muito bem. Aqui esta dica importante, a pergunta até acaba por ser muito confusa, mas no fundo ele tem lá um poço e tem aqui algum receio que a água não esteja potável e então aqui pede uma ajuda, porque aqui também algumas vezes falamos quer da máquina da água ionizada, que já há aqui também no Conselho de Castro Daire, não é? Quer também deste fator importante que é também as águas e temos vindo até que fala nisso, temos tido alguns casos por cá relacionados com a água precisamente. Portanto, aqui é um fator que nos deve também deixar com aliás, há umas lâmpadas atenção. pequeninas, há umas lâmpadas pequeninas de ultravioletas que, devido a nós temos volta na volta problemas com as águas, que as pessoas podiam aplicar nas torneiras, sobretudo com que usam para a alimentação. Isso podia-lhes ser muito útil, ou até mesmo a água, antes de chegar à torneira, passar por um tubo destes, que acendia, que há sistemas automáticos, que acende a lâmpada quando se abre a torneira, quando começa a correr, pois era uma forma das pessoas minimizarem, muitas vezes, algumas infecções que provocam diarreias e mal-estar. Se passassem sempre a água nos sítios mais duvidosos, não é? Há sítios do país mais duvidosos, deviam não passar por lâmpadas ultravioletas em todas as situações. Até porque nós não conseguimos perceber qual é o sítio confiável para beber água, né? Da maneira que está a nível de poluição, a nível de tudo, estamos assim um bocadinho condicionados também nesse fator. Doutor Fernando, deixemos então a água, a máquina ionizada também está ao dispor, portanto, à distância do telefonema para o consultório do Dr. Fernando Figueiredo. Se tiver também interesse, pode ligar para o Dr. Fernando e depois também obter aqui todas as informações necessárias para poder comprar ou alugar, não sei muito bem como é que está a funcionar neste momento. Não há nenhuma campanha de Natal? Este ano não me lembrei de fazer nenhuma campanha. Pois, agora até me lembrei. Este ano não me lembrei. No ano passado, é verdade, no ano passado fez uma campanha. Olha, ainda vai a tempo, ainda há mais uma semana. Doutor Fernando, vamos então para mais uma questão. Um ouvinte que nos diz que tem frequentemente dores abdominais e somente pela manhã ao levantar. Dores essas que vão dissipando ao longo do dia. Diz que pergunta que será algo que ela come ao pequeno almoço, que sempre faz na base do pão integral, manteiga, leite com café. Disseram-lhe já que podia ser do leite, também do café, ou do pão, enfim. Para já falamos aqui, dores abdominais, terá a ver
como ela se queixa aqui das duas mais, já viu aquilo que ela toma ao pequeno almoço? Ora bem, não lhe falta nada no pequeno almoço para que não lhe cause dores. Tem tudo completo. Pão integral. Então. Sim, senhor, muito interessante. Sendo de trigo, está cheio de glúten, normalmente. Sendo das farinhas que ele vai utilizar. Normalmente são as farinhas de trigo ou de centeio e que estão cheias de glúten. Então o trigo pior ainda. Depois é o cafezinho com leite. Ora, nós a partir dos 2 anos e meio de idade não podemos beber leite. Não produzimos lactase, logo não digerimos a lactose. E depois, porque como ele provavelmente, se calhar, até ao beber só leite sozinho, não gosta, ainda lhe espeta com café, que é para a mistura ser mais explosiva. Ou seja, ele tem tudo aquilo que necessita para ter dores. Porque é que ele não opta por fazer um pequeno almoço, por exemplo, de fruta? Façam como eu. Não estou muito longe dos 80 anos. O meu pequeno almoço é fruta há muitos anos. Por conseguinte, acho que é o conselho que eu lhe posso dar, é mude de pequeno almoço, porque senão nunca mais tem o assunto resolvido. Experimente, não é? Se experimentar há algum tempo e vir que as dores vão passando, tem a solução do problema na boca, não é? Este hábito, o cafezinho com leite e do pãozinho integral, sobretudo mas de trigo. Mas sabe bem. E depois também sabe bem as dores. Mal-estar. Para quem as tem. Outros problemas depois, mais tarde a seguir, então não sabe tão bem. Também tem a ver com o grupo sanguíneo, é? Há alimentos que ferem muito mais o organismo mediante o grupo sanguíneo. Tantas vezes aqui falamos disso. Olha o manual, o livro que o doutor lançou, que pode ser um bom presente de Natal, tem as tabelas para cada grupo sanguíneo também, que é bem interessante. E falo nisto, neste aspecto que acabou aqui de ser posto, eu falo nesse aspecto do leitinho, porque o leite é uma grande, tem tudo e mais alguma coisa, mas nós não nos alimentamos daquilo que ingerimos, mas sim daquilo que digerimos. Basta ele estar a fazer mais digestões para perceber que não está a tirar proveito daquilo que está a comer. E nós vamos comer para tirarmos proveito e para andarmos saudáveis, não é? Exatamente. Doutor Fernando, vamos então, vou-lhe aqui colocar também uma questão para terminar, para nos falar do anis. Tem benefícios? A erva doce, ou anis, é das plantas com altíssimos benefícios. A chavezinha, e dá para todos os grupos sanguíneos, que é o mais interessante. Atenção, estamos a falar da planta, não estamos a falar da bebida. Estamos a falar, não estou a falar do anis de cálice, estou a falar no anis de chá. Mas também no anis de cálice não deixa de ser digestivo, pequena quantidade no final da refeição. Porque o anis, aquela ervinha do anis, não confundir com o anis estrelado, que é um arbusto, ambas têm sistemas muito parecidos de atuação, mas o anis estrelado ou erva doce é mais poderoso que o anis estrelado. O anis normal, chamado erva doce, é mais poderoso que o anis estrelado. Tem muito mais funções terapêuticas. A planta pode ser usada em infusões, quando bebida de miúdo, aos poucos. Tem possibilidades de acalmar, sobretudo flatulências, dores de estômago. Ela é muito estomática. Consegue ajudar a diminuir dores de cabeça, tipo enxaqueca, também consegue aquelas dores que as pessoas têm com uma certa regularidade. É uma planta bastante diurética, ajuda a minimizar a prisão de ventre também. As pessoas tenham uma ligeira obstipação, ela é uma espécie de reguladora, já mais à frente vamos ver porquê. Tem efeitos magníficos na menopausa, ajuda a regular as funções pseudo-hormonais, porque aqui começam a faltar hormonas à mulher, sem prejudicar o peito, até pelo contrário, ajudando a proteger o peito. Melhora a imunidade, sobretudo no aparelho circulatório, tem uma palavra muito interessante a dizer. Também ajuda as mulheres quando têm períodos difíceis, ao tomarem um anis com uma certa regularidade, não exagerando, claro está, como tudo. Passam a ter períodos mais suaves.
Ora, isso dá logo para perceber que uma mulher grávida não deve tomar o anis estrelado. Mas, depois do parto, deve utilizá-lo porque ele é um grande estimulante também para melhorar as funções lácteas, conseguindo quando for amamentar. Tomado regularmente e sem exageros, vai ajudar a contrariar, sobretudo, o câncer de mama. Pessoas com catarro ou asma podem minimizar as crises bebendo o chá desta planta ou das sementes. E com as sementes, se forem esmagadas e fumigadas, numa crise muito violenta de asma, se apanharem este fumo, a crise diminui com grande facilidade. Por conseguinte, cá está agora aqui uma receita de fumar. É verdade. Querem fumar? Fumem esta planta que vai ajudá-los a acalmar problemas ao nível do pulmão. Para terminar, esta bebida pode ser dada a bebés e a crianças. Quando eles têm cólicas, normalmente as crianças são muito atreitas a isso e às vezes diarreias, pois vai ajudar a minimizar a diarreia sem produzir a prisão de ventre. Como eu disse há bocado, ela ajuda também a ajudar as pessoas com prisão de ventre. Ela tem uma capacidade reguladora. Por conseguinte, as crianças toleram muito bem esta planta, seja ela quente, o chá desta planta, seja ele quente, morno ou frio, é muito tolerado pelas crianças. E estamos aqui, é erva doce ou anis estrelado? Não, anis estrelado é uma coisa, erva doce é outra. O anis estrelado é um arbusto e dá aquele anis tipo estrela, dá um fruto tipo estrela. Estes são umas sementes pequeninas. É uma planta que se encontra aí muito no nosso campo. Ela existe desde os tempos mais conhecidos aqui na bacia do Mediterrâneo e sobretudo no Egito. Então, quem quiser procurar esta planta deve procurar este erva chá. Doce. Peça em erva doce, que assim já não há enganos. Erva doce, que é o anis. E que não é o anis estrelado. O anis estrelado tem menos propriedades que este. Ok. Erva doce, então, anis, erva doce é esta planta que estamos aqui a falar, de planta, ok? E deixamos aqui também esta dica importante para esta planta, é muito completa, não é? Falou-nos aqui em diversos... É muito digestiva, tem propriedades diuréticas, conseguinte ajudar as funções renais, até inclusivamente as calculoses. Não é a planta ideal para tratar uma calculose, mas pelo menos quem a tomar regularmente evita uma certa... É muito completa, portanto aqui um aliado para também. Chegando ao fim, já sei que... É uma bebida agradável. Sim. E ao mesmo tempo previne uma série de patologias. Muito bem. Doutor Fernando, chegamos ao fim. Quarta-feira cá estaremos como é habitual. Da minha parte, obrigado. Para atenção dispensada e até para a semana, um bom dia de trabalho. Ou, aliás, uma semana de trabalho com saúde. Muito obrigada, doutor Fernando. Boa semana. Foi então o doutor Fernando Figueiredo que esteve aqui connosco ao longo desta meia hora.